Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui. Esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente aqui e poder compartilhar com você a palavra de Deus. Estamos falando sobre o tema Enchei-vos do Espírito, baseado em Efésios 5,18, onde Paulo orienta a igreja a não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. Falamos alguns aspectos sobre como se encher do Espírito e hoje eu quero falar por que se encher do Espírito, porque isso é necessário. Vamos lá. Toda a criação, em toda a criação ou na formação de todas as coisas, o Espírito estava lá presente. No princípio, a terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor passeava sobre a face das águas. É o que a Escritura nos diz. Quando Deus formou o homem, estava lá o Espírito Santo e Deus soprou nas suas narinas. De que forma o Espírito estava lá? Quando Deus diz na sua palavra, façamos o homem, ele não estava sozinho. Então, presumimos que a Trindade estava lá na criação. Na inspiração para as Escrituras, o Espírito estava lá. Quando cada homem de Deus foi capacitado para realizar grandes coisas, você pode pensar em Josué, você pode pensar em Moisés, você pode pensar em Abraão, você pode pensar em tantas outras pessoas, o Espírito estava lá capacitando cada um deles. Quando os reis levantados por Deus estavam governando, o Espírito estava lá. Quando os profetas realizavam sinais e maravilhas, quem estava lá sobre eles? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é fundamental. Não podemos crer ou pensar que haja vida espiritual sem o Espírito Santo, pois nós fomos gerados pela palavra, pelo Espírito. Então, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós não podemos pensar em nenhuma ação espiritual sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, resumidamente, não existe vida espiritual sem o Espírito, mas nós podemos apagar o Espírito. Paulo fala sobre isso. Não apagueis o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em você, mas ele pode estar apagado quando ele não tem influência, quando ele não tem a manifestação das suas ações na sua vida, é porque o Espírito Santo está apagado. Não totalmente, porque qualquer sopro do Senhor pode avivar essa chama que está dentro de um filho de Deus. Então, o Espírito Santo é totalmente necessário a nós. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita, é Ele que nos encoraja. É Ele que faz com que eu e você cumpra a missão dada a nós. E que missão é essa? Vamos lá, eu quero citar um texto bíblico aqui. Eu não vou fazer a leitura do capítulo todo, mas você pode fazer isso na sua casa. Isaías capítulo 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão grandes como carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Reconstruirão antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Então nós vemos aqui, esse texto aponta para Jesus. É um texto messiânico, apontando sobre Jesus e sobre a obra que Jesus faria, e a partir dele
muitos seriam capacitados a também fazer grandes coisas. Por que que é Jesus? Então você pode ler também Lucas 4,18. Eu li aqui, tá? Talvez a sua leitura seja diferente, na versão NVT. Lucas 4,18 também diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus no templo, na sinagoga, fez a leitura de Isaías 61 e disse: hoje se cumpre em mim essa escritura. Então Jesus ele veio para fazer toda essa obra: libertar os cativos, curar, libertar de espíritos opressores, trazer liberdade, anunciar o evangelho, instalar o reino de Deus aqui na terra a partir dele. Mas ele teve um ministério e depois do seu ministério ele comissionou a igreja a continuar essa obra. Então nós que somos filhos do Senhor, que somos a igreja do Deus vivo, que representamos o corpo de Deus aqui na terra, temos a missão de continuar a obra que ele começou. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Exatamente essa, de Isaías 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Para quê? Para anunciar as boas novas, para proclamar o evangelho de salvação, para proclamar o evangelho de libertação, para proclamar que a partir de hoje nós e todos os que quiserem e crerem no Senhor, eles têm a segurança de ter o Senhor como seu pastor, auxiliando, porque essa foi a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está em nós e o Espírito Santo é que nos capacita para realizar toda a obra que Jesus deixou para realizarmos. Então, encher-se do Espírito não é opcional para a Igreja do Senhor. É uma obrigação, é um objetivo, é um alvo. Nosso alvo deve ser se encher do Espírito Santo para realizar toda a boa obra. Você gostaria de ver ambientes transformados, pessoas transformadas, ver coisas que estão desalinhadas, elas serem alinhadas? Deus nos chamou para isso. Mas isso só vai acontecer se estivermos cheios do Espírito Santo. Cheios, tomados pelo Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Então, busque ao Espírito Santo. Busque esse enchimento. E eu poderia colocar aqui mais, pelo menos, 2 dicas para como se encher do Espírito Santo. Primeiro, renúncia. Uma vida de renúncia foi a vida de Jesus. Ele renunciou o quê? Os prazeres do mundo, os benefícios do mundo. E olha que Satanás ofereceu isso a ele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus responde: para trás de mim, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, o Espírito Santo quer nos encher. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Para quê? Para que sejamos um reino de sacerdotes. Porque aqui no versículo 6 do capítulo 61 de Isaías diz assim: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministro de nosso Deus. É isso que nós somos. Sacerdotes do Senhor, ministros do Deus vivo. E precisamos nos encher do Espírito. Então renuncie coisas que você até é permitido realizar, mas por amor ou nesse objetivo de ser cheio do Espírito Santo, muitas das vezes você vai ter que abrir mão de coisas que são possíveis a você. A gente sempre usa o exemplo aqui de um atleta. O atleta,
ele, para receber, para conseguir alcançar o prêmio, o primeiro lugar, ele se abstém de coisas prazerosas para ele por um objetivo, porque a recompensa é maior. Você tem visão da recompensa que está sobre você? Então, o Espírito Santo precisa governar toda a sua vida. Você precisa renunciar coisas que atrapalham você a ser cheio do Espírito. Uma outra coisa que pode te ajudar a ser cheio do Espírito não é uma fórmula mágica, mas a Bíblia fala sobre jejum. Jejum é uma disciplina para dominar desejos e vontades. Então, quando alguém jejua em consagração ao Senhor, quando alguém se abstém de alimentos para buscar mais ao Senhor, essa pessoa está disciplinando suas vontades e seus desejos a se submeterem aos desejos e à vontade do Senhor. Pense nisso. Seja cheio do Espírito Santo. Busque isso de forma intencional. Busque com todas as tuas forças, porque o Senhor quer que você seja pleno, cheio do Espírito Santo, para poder realizar a obra de Jesus aqui na terra. Vamos orar? Pai querido e amado, eu clamo ao Senhor, eu rogo, eu peço ao Senhor pelo enchimento do Espírito Santo sobre mim e sobre aqueles que estão orando agora, sobre aqueles que têm o desejo, Senhor, de fazer a tua obra aqui na terra. Nos capacita, Senhor, para toda boa obra. O teu Espírito já está em nós. Então, Senhor, que ele tome todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, e nos conduza, Senhor, a essa santificação, a esse enchimento. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe grandemente sua vida. E não se esqueça, encham-se do Espírito Santo. Não é uma opção, é o alvo, tá? Que todos cheguemos a esse lugar.